Fala, Rendizon. E aí, como é que você tá? Bom, nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco sobre técnicas de elicitação, né? Mas vamos começar para entender onde é que este vídeo se encaixa, né? Vamos lembrar o processo de análise de sistemas, onde a gente tem que entender o que o cliente está dizendo, para depois fazer as nossas análises, uma parte do entendimento do problema, e aí projetar uma solução para aquilo ali. Então aqui, problema, solução. Aqui, de certa forma, também está relacionado com o problema, certo? A técnica de elicitação, ela serve para que a gente consiga entender o que o cliente quer nos dizer. Qual o problema que ele está querendo atacar. E aí eu vou mostrar algumas alternativas para você coletar essas informações. A primeira alternativa é a análise de documentos. Vamos supor aqui que o cliente, sei lá, Steve Jobs, ele te contratou para que você desenvolvesse um novo sistema para avaliação de aplicativos na loja da Apple, tá? E aí, um dos pontos que você pode utilizar como alternativa para entender o que é que ele está pedindo para você é analisar documentos. Então, assim, no primeiro contato ele disse, olha, Tassi, eu quero que você faça esse sistema. E aí vamos marcar um horário para conversar e aí a gente discute mais informações. Então, quando ele diz que ele quer que você faça o sistema X, você já sabe em qual domínio aquele sistema está. E aí você já pode analisar documentos, porque você assim obtém conhecimento do sistema sem a necessidade do cliente presente. Os documentos eles podem ter informações detalhadas. Aí uma dica é: comece com os documentos que falam coisas mais alto nível para depois ir para os mais detalhados, tá? Vamos considerar que o código também é um documento. Então, caso exista código disponível, você também pode analisar o código, mas recomenda-se que você faça uma análise apenas automática, porque senão o tempo perdido e o nível de informação que você pode extrair de lá pode não ser o desejado, tá? Pode ter muito detalhe, muita coisa técnica, você acaba não conseguindo extrair nada muito relevante num primeiro momento para entender o que é que o sistema faz, tá? Uma outra oportunidade é você, se já existir um sistema executando concorrente, ou a própria empresa tem o sistema que vai ser melhorado por essa nova proposta sua, você pode ver o sistema executando e pode extrair informações de lá, tá? Então, a análise de documentos, de informações legadas, seria basicamente essa. Ah, mas onde é que eu pego os documentos? Você pode pegar documentos na web, já que o domínio você sabe qual é, ou a própria empresa pode lhe fornecer documentos. Isso aí você pergunta se ele tem algum documento para passar, e aí você consegue estudar isso para que na primeira reunião você já tenha um bom conhecimento do que, é que o sistema vai fazer. E você consiga até fazer perguntas mais produtivas, tá? Você não precisa esperar uma reunião com o cliente para poder fazer isso, certo? Então esse é um ponto muito relevante no início do projeto. Uma vez você entende, eu acho que uma boa técnica para você aplicar logo depois disso, após a análise do documento, são as entrevistas, né? Entrevistas são nada mais do que conversas com propósito, onde você quer obter informação de maneira mais rica, coisas que o documento não está lhe dizendo, a pessoa vai lhe dizer. Então essa é a riqueza da entrevista. E ela pode acontecer de diversas formas diferentes. Você vai ver aqui, ó. A técnica de entrevista ela funciona como? Primeiro, você vai elaborar um roteiro da entrevista. O roteiro ele vai constituir perguntas que você vai fazendo ao cliente durante o processo. Se você não analisou o documento, não analisou nada, você vai ter pergunta para colocar? Não vai. Então tem que ter um conhecimento prévio para montar uma entrevista, tá?
Esse roteiro ele pode ser influenciado pelo formato da entrevista que você quer fazer. Olha, a entrevista ela pode ser estruturada ou padronizada. Significa o quê? Eu vou seguir exatamente essas perguntas que estão aqui. Tem a entrevista semi-estruturada. Eu vou utilizar essas perguntas como base para fazer com que a conversa flua com mais precisão e não fique uma conversa solta. Eu consiga focar nas informações que eu quero extrair, tá? E a conversa pode ser desestruturada ou informal. Você pode ter uma conversa, um bate-papo. Mas eu já adianto que uma melhor forma de aplicar seria semi-estruturada. Você tem perguntas base e a depender da evolução da entrevista você vai fazendo uma outra pergunta ou não. Então essa seria uma forma bem interessante de você fazer entrevista com a pessoa. Além disso, tem um formato. Se você selecionou perguntas, tem um formato funil, pirâmide e ampulheta. Né? O formato de funil, você conversa com perguntas mais gerais e parte para mais específicas. O pirâmide, você vai partir para as específicas, depois vai para as mais gerais. E o ampulheta é um mix dos dois. Tá? Geralmente a gente começa com perguntas mais. Quando a ideia é obter informações iniciais sobre uma determinada coisa, entender melhor o sistema, a gente faz um formato do tipo funil, escolhe perguntas mais genéricas e vai indo para as mais detalhadas. Tá? Então essa é uma dica para você montar um roteiro para uma entrevista, escolher a estrutura e o formato dela. E assim você define as perguntas. As perguntas podem ser de vários tipos, fechadas, abertas, podem ser perguntas do tipo sonda, onde você quer pescar uma informação do usuário sem perguntar diretamente, ou pode ser uma combinação de todas elas. Tá? Como é que seria isso? Existem vários tipos de pergunta. Geralmente, eu já digo aqui também como dica, em entrevista a gente evita pergunta fechada, porque a resposta sim ou não agrega muito para você obter informações. Né? Geralmente as mais utilizadas são essas perguntas abertas e também sondas um pouco. Tá? Então vamos lá. Pergunta de conhecimento. Né? Tipos de perguntas você pode fazer. De conhecimento. Você vai perguntar a ele o conhecimento dele sobre uma determinada coisa dentro do projeto, por exemplo. Experiência e comportamento. Você vai querer saber da experiência individual daquela pessoa durante o trabalho. Tá? Opiniões e valores. Você quer saber uma opinião da pessoa sobre uma determinada perspectiva. Né? Você quer saber... Você quer validar se aquilo ali, se uma coisa que você está pensando realmente é verdade ou não. A questão de contexto e demografia, que aí você quer saber mais métricas em relação à pessoa. Perguntas hipotéticas, que aí você, quando a pessoa entrevistada está com muita dificuldade, geralmente você faz uma pergunta hipotética, você faz uma pergunta inicial, digamos, que é uma pergunta de conhecimento. Me diga como é seu dia de trabalho. Aí às vezes ele não sabe responder. Geralmente a gente usa uma pergunta hipotética para guiar ele a nos trazer uma resposta que a gente imagina que seria relevante. Aí você fala, tá, digamos que hoje é terça-feira, como é que seria o dia de trabalho numa terça-feira para você aqui? Então você está fazendo uma situação hipotética para que ele consiga te responder adequadamente, certo? E aí tem pergunta de advogado do diabo, que é colocar a pessoa numa saia justa. E a pergunta de posição ideal. Por exemplo, você coloca ele numa posição ideal. Tipo, vamos supor que você está num dia de trabalho ideal. Como é que ele funciona? Então você coloca ele no ideal para você também ter uma noção disso. Isso é bom, porque assim você consegue obter, né, o máximo de qualidade daquela tarefa que a pessoa desempenha ou da informação que você quer obter, tá? Então são estratégias interessantes. Então, além de você montar o roteiro com as perguntas, a ideia é que você registre a entrevista para que você possa consultar depois as informações, certo? Geralmente vão duas pessoas para uma entrevista. A gente tem o entrevistador e o escriba, né? A gente chama de escriba, que é a pessoa que vai ficar tomando notas durante a entrevista. Não é bom que o entrevistador ele tome notas durante a entrevista, porque a ideia é que ele fique sempre olho a olho
com a pessoa entrevistada, tá? Então, por isso que uma segunda pessoa é colocada em questão para poder realizar a entrevista. Então, registro através de gravação do áudio. Você vai ter que elaborar um termo de consentimento para gravar aquela entrevista e também no momento da entrevista pedir autorização e no final colocar para que o usuário ou o entrevistado assine. Aí toma as notas, né? Nesse caso quem vai tomar nota é o escriba. E depois da entrevista, sempre quando terminar a entrevista, você para, se tiver um escriba com você, você vai discutir com ele os resultados da entrevista, tá? Então é sempre bom você tomar notas depois da entrevista enquanto a cabeça está um pouco fresca, tá? Algumas dicas que eu posso passar, né? Dê dicas sobre o nível de detalhe que você deseja. Não faça uma pergunta muito subjetiva e muito aberta, porque senão a pessoa pode não saber como lhe responder e acabar não fazendo, não respondendo. Então dá uma dica, né? Se você pergunta sobre como é o dia a dia de trabalho, aí você dá uma dica. Como é que tá? Mas vamos supor, como é que você começa? Você chega aqui, qual é a primeira coisa que você faz? E depois, qual é a atividade que você toma? Depois do almoço, como é que você fica? Então você está dando dicas do nível de detalhe que você quer em relação à pergunta que você fez, tá? Estabelecer confiança, mas ser neutro. Tenha a confiança da pessoa, mas cuidado para não fazer muitas brincadeiras, tentar envolver demais. Então se mantenha um pouco distante também para que a entrevista não perca o seu valor e a pessoa também não acabe não te dando respostas com confiabilidade. Aqui é uma dica preciosa, evite jargões e palavras técnicas. A gente de computação tem a mania de falar isso, né? Ah, o usuário logado. A gente vai fazer um backup. Se bem que backup é uma coisa mais conhecida, mas nem todo mundo sabe, acredite. Então, evite esse tipo de jargão, porque isso vai dificultar bastante o desempenho da sua entrevista, tá? Banque o novato quando necessário, tipo, se faça de desentendido quando uma pergunta for muito óbvia, para que ele realmente responda. Sonde, mas não conduza. Uma pergunta de sonda é você lançar uma pergunta para extrair um determinado tipo de informação, mas também não induza na sua pergunta uma determinada resposta, tá? Tenha sensibilidade ao ambiente. Então, se é um ambiente formal, as pessoas estão de paletó e gravata, tente ir com roupa social. Se é um ambiente onde as pessoas estão com roupas normais, se for na praia, você vai de bermuda. Então, seja sensível quanto a isso, né? A sua postura, sua vestimenta, tudo isso. Não faça mais do que 60 minutos na entrevista, tá? Geralmente uma entrevista muito demorada. E aí depois que você termina a entrevista, você diz ao entrevistado o que é que vai acontecer no final, né? Após a entrevista. Olha, agora que a gente tem essas informações, a gente vai analisar e aí a gente vai marcar uma próxima reunião para entender mais detalhes sobre determinada funcionalidade. Então você tem que dar um nível de detalhamento para aquela pessoa. Termine sempre com uma pergunta que, tipo, você tem mais algo a falar? Tem algo mais que eu preciso saber, tá? E claro, seja sempre educado, né? Um obrigado, palavras educadas sempre são muito importantes, até na parte de estabelecimento de confiança, beleza? Uma outra forma, mas não é muito comum, é a aplicação de questionários. Você pode fazer um questionário para que as pessoas respondam. A vantagem do questionário é que você pode aplicar para mais pessoas ao mesmo tempo. Mas também existe uma dificuldade muito grande de você conseguir a honestidade dos respondentes. Eles podem fazer perguntas simplesmente por fazer ou porque foram obrigados, etc. Então, às vezes é uma técnica meio complicada de adotar na parte de elicitação para análise de sistema, certo? Mas, caso deseje aplicar, você define o objetivo do questionário, o que é que você quer extrair de informação em relação a isso, né? Você decide qual é a amostragem do questionário, do survey, quem são as pessoas que você desejaria que respondesse o questionário e, e quantas seriam adequadas, né? Aí você prepara o conjunto de questões, você aplica aquilo ali, coleta as informações e depois analisa os resultados. Basicamente isso. As dicas de perguntas que eu coloquei para entrevista também se aplicam aqui no questionário, sendo que no questionário as perguntas fechadas são mais
passíveis de resposta, certo? Perguntas abertas, geralmente as pessoas respondem pouco, e se tiver muitas perguntas abertas, eles acabam não respondendo. Então, procure fazer um mix de perguntas abertas e fechadas, mas mais com perguntas fechadas, certo? Mais objetivas. Então, a entrevista é algo mais subjetivo, você quer ter informações mais qualitativas, e o questionário é mais informações quantitativas que você gostaria de obter das pessoas. Então, as questões devem estar bem organizadas, geralmente no formato de funil, certo? Das mais gerais para as mais específicas. Você começa pelas fáceis e eles sabem responder com certeza. As mais complicadas você deixa por último. Dê sempre prioridade às questões mais relevantes, né? E evite sempre questões pessoais no questionário. Quanto mais impessoal for o questionário, melhor. E a questão de observação é quando você vai para um determinado local para ver como é que essas pessoas trabalham. Digamos que você vai prestar um serviço para a Petrobras e você vai para um lugar de exploração de poço de petróleo. Às vezes é interessante que você veja como as pessoas estão trabalhando no dia a dia para poder fazer algo mais adequado para elas, para entender melhor como o sistema funcionaria. Então a ideia é que você entenda o fenômeno, entenda a forma de trabalho, né? Então, a observação é o que a gente chama de encontro de primeira mão. Então, a informação, ela está ali. Você está enxergando como as coisas acontecem na prática. Na entrevista, alguém está lhe dizendo como acontece. Então, a entrevista é algo de segunda mão, né? Como é que é o processo? Você entra, faz a coleta de informações e sai. Mas o processo de entrada e saída ele é delicado, porque você tem que tomar cuidado com os participantes, porque existem problemas durante a observação e eu vou mencionar eles logo depois desse slide. Bom, observação você vê coisas que o participante não nota porque ele já está acostumado. Então esse é um ponto que às vezes a gente consegue coletar nas observações e não em entrevistas. Triangular dados das entrevistas, geralmente triangular significa você pegar múltiplas fontes de informações, documentos, entrevista, observação, e aí mistura tudo para ter um entendimento bom do que o sistema deve fazer, tá? E aí você consegue utilizar isso como referência para uma entrevista. Então você observou o dia a dia, aí você já coleta aquela informação e na entrevista você começa a tirar os detalhes da pessoa entrevistada. E aí você também registra coisas que a pessoa não diria na entrevista, né? Mas quais são os problemas, né? Primeiro você tem que ter o acesso e a confiança da organização e dos participantes. Às vezes a pessoa acha que alguém vai tomar o emprego dela, né? Ah, por que vai observar a gente? Vai atrapalhar? Ele vai dizer alguma coisa? O que é que a gente vai ganhar com isso? Então, existe uma desconfiança muito grande no processo de observação, tá? Você não deve levar isso para o lado pessoal, porque as pessoas não fazem isso por mal, elas têm o medo, por exemplo, de perder o emprego, etc. Tá? É bom ter alguém da empresa para apresentar você e fazer com que você se coloque com um pouco mais de confiança dos organizadores, dos participantes. É bom que você tenha um tempo também para se familiarizar com as pessoas, trocar umas ideias e tal, ser amigável e honesto. E se as pessoas pedirem detalhes, etc., você pode conversar com elas, mas não seja muito detalhista. E a questão da postura e da vestimenta também é importante nesse cenário, tá? De observação. E aí, eu vou colocar um checkpoint. E eu gostaria, na verdade, eu vou colocar uma task para vocês, que é que vocês consigam fazer uma videochamada e gravasse essa videochamada e disponibilizasse isso para nós, tá? De alguma forma, que é que vocês realizassem uma entrevista. Eu acho que entrevista é mais importante. Então vocês vão fazer o seguinte: escolhem duplas, né? Elaboram um roteiro, as duas pessoas, tá? Vão elaborar um roteiro, depois aplica a entrevista e aí compartilha conosco. Para esse roteiro vocês vão escolher um tópico qualquer
para entrevistar, que esse tópico seja simulando uma entrevista para obter informações de um sistema, tá? Então, nessa task aí, seria bom vocês colocarem essas informações. Aí faz o roteiro com as questões, tudo bonitinho, tem um estudo prévio e tal, realiza a entrevista e aí compartilha aqui conosco, tá? Espero que tenham um bom proveito aí nessa prática e aguardo aí as contribuições. Acho que vamos ter discussões bem interessantes. Um abraço.